Olha, onde é que Sequeira que está ali. Eu achei esta mesa particularmente interessante em todas as intervenções. Já que o Neto Sequeira está ali, é bom que haja uma perspectiva global, porque a questão da Covid tem sido muito ocidentalizada e a sua perspectiva de colocar a questão em termos de percentagem, embora eu não seja epidemiologista, mas com esta questão tenho ouvido muitos epidemiologistas, é a maneira correta. A questão tem que ser tratada analisando percentagens e localizações. Mas gostaria de fazer um comentário, também não sei se há uma pergunta, à Ana Catarina Mesquita, porque tratou de uma questão que me é muito cara, a questão da cultura, porque também me identifico com a perspectiva dela de também ser preciso chamar a atenção em termos de crise para a morte da cultura que está a ocorrer com o fechamento dos teatros, de várias atividades culturais. Só não me identifico com aquele discurso de uniformização das culturas, de respeito pelas culturas, de que nenhuma cultura se deve sobrepor à outra. E não me identifico também pelas leituras que tenho feito, sobretudo Geoffrey Artman, em defeito do Question of Culture, é um livro de 1997, em que ele, enfim, o principal argumento é que este discurso da nivelização, do respeito mútuo, etc., só vem beneficiar a cultura popular. Porque o que está em perigo, precisamente, é a alta cultura, aquilo que de melhor o homem tem feito. Por uma questão de maioria, portanto, os festivais, as festas, a cultura massificada tem mais peso na sociedade do que aquela que representa aquilo que melhor o homem tem feito, que é a alta cultura. Não é por acaso que se fala das guerras culturais, e não é por acaso que Bourdieu tem dedicado muita atenção ao assunto, nomeadamente no livro La Distinction, em que mostra que não há questão de respeito, mas há uma guerra cultural e há a estratégia de distinção relativamente a certas classes, relativamente às outras. Portanto, talvez não seja uma guerra cultural, seja uma guerra de classe. É aquilo que Bourdieu, no fundo, nos quer transmitir. Queria fazer uma recomendação à Ana Mesquita, que gostaria de ler, com certeza, uma coisa que agora até está em linha a partir de dada altura passou a estar disponível, que é a teoria dos polissistemas de Itamar Ivanzoar, em que ele mostra esta dinâmica dos vários sistemas culturais, da relação que a alta cultura tem com a cultura de massas, que tem sistemas de circulação diversos e muitas vezes incomunicáveis. Acho que a Ana Mesquita gostaria talvez de ler esse livro e com certeza seria um bom complemento, uma boa contribuição à sua própria investigação. É tudo. Pelo trabalho todo que está por trás desta comunicação em 20 minutos. Parabéns também pela formação, pela iniciativa, pela qualidade do trabalho global, em vários pontos do planeta. É um gosto também vermos ao vivo, a primeira vez que nos vemos, apesar de ser este quadradinho eletrónico e em direto. Eu só tenho aqui umas perguntas para o Rui, mas tem que ver também com a diferença de posições de partida, porque o Rui vem é militar, certo, Rui? Sim. Ele diz que sim. Pronto, é militar. E só por uma questão de diálogo interdisciplinar, então, tenho aqui algumas perguntas, algumas sugestões que espero que sejam úteis para o seu trabalho.
A primeira é se conhece o OSIRIS, o Observatório do Risco. Acho que pode ser muito útil para uma análise multifacetada do conceito do risco. A segunda, para melhor tentar melhor entender a sua apresentação, é qual é que é quais são as suas referências teóricas em relação ao risco e à segurança. E depois, porque falou das fronteiras, e de facto, citando algum autor que fala da diluição das fronteiras no contexto global atual, sobretudo graças à aceleração dos transportes e das comunicações e das tecnologias, eu gostaria de trazer uma perspectiva mais crítica, porque se nós pensarmos, por exemplo, nos refugiados, e ontem a Ana Alfaiate trouxe dados sobre os números estrondosos e crescentes, sobretudo agora também em razão das alterações climáticas em quase todos os continentes, o número de migrantes forçados e de refugiados não para de aumentar. E, portanto, quando nós utilizamos conceitos operatórios como risco, segurança, fronteira, é muito importante trazer para a discussão os vários lados e as várias posições de sujeito no terreno. Porque se pensarmos na segurança como defesa e defesa militar dos Estados, é uma coisa. Se pensarmos na segurança da pessoa física e da dignidade humana e dos direitos fundamentais, é outra. E, portanto, impõe-se aqui necessariamente uma análise rigorosa, um diálogo interdisciplinar. Senão, ou então, quer dizer, muito claramente, eu só estou a olhar para este aspecto da questão. Okay? Na minha opinião, a própria questão da segurança no mundo atual e a questão do Covid, tal como o Sr. Neto mostrou bem, agudiza esta necessidade de definição rigorosa do lugar a partir do qual nós olhamos as realidades e falamos. E, portanto, a questão do testemunho também é muito importante, e de quem é que tem voz, como o trabalho da Ana Tejal muito bem mostrou, e fiquei muito contente de ver que, também fiz este comentário, Ana, que há todo o material e as imagens que trouxe e que eu ainda não conhecia, não é? Ainda efetiva participação cidadã das pessoas que são diretamente afetadas por uma segurança, não é? Que inflige a sua dignidade humana. Portanto, algo eu acho, é um contributo que eu espero que seja positivo, é que visite o site do Observatório do Risco, do OSIRIS, que tem muitos trabalhos de análise crítica do conceito e que oferece outros olhares sobre o risco, de que é que falamos quando falamos do risco e quem é que está em risco. Quem é que pode falar do risco e a partir de que posição? Da questão da segurança e também, se calhar, o seu trabalho pode ser um contributo valioso para repensar a segurança no mundo atual. Porque agora estamos todos em perigo. Tudo bem, uns mais velhos, mais do que os mais novos, talvez a questão da incidência do vírus nos países e nos outros tenha a ver com a idade da população ou outros aspectos, não sei, mas pensar nas posições de sujeito e no diálogo interdisciplinar. Olá, muito bom dia. Também gostei muito de ver a Elsa e todos, mas a Elsa com quem estive da última vez em Coimbra é muito agradável. Enfim, eu poderia falar sobre vários aspectos, mas eu gostaria apenas de tocar num, enfim, e neste ponto ligando todas as intervenções que apreciei bastante. O primeiro, relativamente à Catarina, tem que ver com a questão, ela fala de uma defesa da cultura, enfim, é apenas um ponto curioso, o projeto, agora apresentado, que não está público, de António Costa Silva, fala muito da cultura como fator de promoção, de desenvolvimento de Portugal em termos económicos e sociais na próxima década. A grande questão, ainda ontem ouvia também uma economista, curiosamente uma economista suspeita de esquerda, Susana Peralta, dizendo, bem, António Costa Silva está a exagerar
o impacto da cultura, porque há aqui que ligar a cultura com outros aspectos, nomeadamente com o aspecto económico. Claro que aqui podemos pensar como é que se pode promover a cultura, enfim, se há aqui algum critério de mercado, nomeadamente de procura, que possa ser associado, enfim, à eleição dos projetos para as coisas, mas enfim, eu creio que esta discussão, com a diferença de perspectivas que existe, valeria a pena ter lugar. Depois, relativamente às 3 outras intervenções, também muito interessantes, eu gostaria de destacar a importância apenas para a vossa reflexão da dimensão da cultura política. Quando se fala da rua, eu acho que é muito importante pensar a rua como categoria político-cultural. O que é isto da rua? A rua é apenas um espaço de exclusão, mas é também um espaço, na verdade, na rua passamos todos. Quem vive bem, quem vive mal, que diálogos é que existem ou que não existem na rua, isto para a Ana Tujal, e as imagens também foram, nesse ponto, muito interessantes. Relativamente ao Sequeira Neto, realmente, e agora também ligando depois à apresentação do Rui, o Rui falava que a CPLP, que tem muito que se liga a essa afirmação, embora ela exista, que a CPLP nasceu fundamentalmente, enfim, distinguindo-se de todos os outros projetos, nasceu não por necessidades económicas, embora elas ultimamente tenham sido muito destacadas, mas por necessidades culturais. Que cultura política é que, afinal de contas, é comum aos países de língua portuguesa ou aos países que se associam de alguma forma na comunidade dos países de língua portuguesa? E olhando para a situação também de Moçambique, enfim, olhava as referências estatísticas, eu pergunto se essa afirmação dos 9 mortos é efetivamente, não estou com isto a dizer que não é verdadeira, mas se essas estatísticas são ou não são fiáveis, mas sobretudo que tipo de cooperação, por exemplo, é que neste momento se nota no âmbito da CPLP de apoio à situação vivida em Moçambique e também nos outros países de língua portuguesa. Eu acho que este é um bom teste à CPLP, nomeadamente por questões de segurança, sabendo que esta dimensão da segurança é uma dimensão não apenas enfim, digamos, referida a entes como o Estado, a entes públicos, mas também às pessoas, não é? Aliás, não é por acaso que se fala hoje do medo das pessoas e da situação de que muitas pessoas hoje estarão disponíveis para limitar os seus direitos, para aceitar uma limitação dos seus direitos, para terem maior segurança. O que é que isto significa em termos... Aliás, a segurança, eu quando era estudante de licenciatura, enfim, a tese era que a segurança não é sequer um valor, como é a liberdade ou como outros. Hoje em dia parece ser erigida numa questão, se por um lado se compreende, mas, por outro lado, que consequências é que isto pode ter se isto não implica um afastamento, e falando há pouco da rua, enfim, hoje já é menos notório, mas algo que muita gente notou, eu próprio notei bem, vínhamos na rua, não é? E as pessoas, como que inconscientemente, se afastavam umas das outras com medo do contágio, não é? Portanto, que mundo é este que estamos a construir, portanto, também esta dimensão político-cultural, se quisermos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Cristiana. Estou muito grata pelas questões e pelos comentários que os professores colocaram. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imenso à professora Rosa a sugestão de leitura que deu, que certamente seguirei e irei ler. Respondendo ao comentário que a professora Rosa fez sobre a sobreposição de culturas e também a questão da cultura popular e da alta cultura, eu creio que, sobretudo, o que eu procurei transmitir no meu trabalho foi, pensando a nível global, fala-se muito do poder da América, na americanização da cultura e desse risco que corremos de que línguas que não sejam inglês ou outras pequenas culturas se vão perdendo. E o que eu quis transmitir foi que o global é muito importante, mas as culturas locais não podem ser engolidas pelas culturas globais. Defendo também, claro, que a alta cultura está ainda muito distante das pessoas e que há que criar estratégias para fazer chegar esta alta cultura a todos e não só a cultura popular. E também acho que neste tempo de pandemia talvez seja uma excelente oportunidade, com recurso às tecnologias, de fazer com que isto chegue às pessoas, porque também é uma forma de reflexão e de construção de valores. Este é o meu comentário em relação à questão colocada
pela professora Rosa. Relativamente ao que o professor João Caetano referiu sobre a cultura como promoção do desenvolvimento, como eu referi no meu trabalho, para mim não existe cultura de facto sem desenvolvimento e ela não está atrás do desenvolvimento económico, ela tem que estar, na minha opinião, a par. Se falamos de seres humanos e não haverá certamente crescimento para todos nós se olharmos apenas para a vertente económica. Agora estamos todos preocupados com esta crise de recessão mundial, mas também há uma enorme crise de valores e que eu acho que se vai agudizar, tem tendência a agudizar-se com a recessão económica. Portanto, devemos estar muito atentos à importância do desenvolvimento cultural e creio que, e como docente, a educação terá aqui um papel fundamental nos locais de ensino, esta promoção da cultura como desenvolvimento. E era isto que eu queria dizer. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Catarina. Bom, obrigado pelos comentários feitos pelos professores. Relativamente à questão que o professor colocou sobre a fiabilidade dos números, eu falei de 9 mortos. Eu penso que voltamos de novo ao cerne do que eu estava a colocar, que, na verdade, nesta questão do Covid, existem os problemas que já antes coloquei, mas também disputas, dizer assim, de cariz também ideológico. Eu gostava de colocar a pergunta, uma outra pergunta no mesmo sentido. E se fossem 5.000 mortos, os dados seriam fiáveis? Por que se questionar quando são 9? Eu penso que esta é a tendência, não é? De que o que está a acontecer no outro lado, digo neste caso, no centro, no ocidente, etc., se não é tão bom assim, necessariamente também tem que acontecer do outro lado. No outro debate, alguém dava exemplo porque é que as outras questões da tuberculose, as questões da malária, da cólera, etc., e essas doenças matam tanto, mas matam muito mesmo em África todos os dias. Não são colocadas, por exemplo, numa agenda similar a esta que é colocada ao Covid. Alguém dizia, é porque isto não é preocupação do Norte, desenvolvido. Se tal fosse, então também estaria. Então, eu penso que é discutível, sim. Eu somente não sei dizer se as autoridades estão mentindo ou não estão mentindo quando dizem nós. Mas uma das coisas que recentemente os homens da tutela da saúde diziam é que a Covid tem uma sintomatologia própria, não é? Questões de problemas respiratórios, etc. E desafiavam a quem, por exemplo, achava que os números não são fiáveis, que indicasse, que procurasse pelos hospitais pessoas que estivessem com sintomatologia, esta da Covid, que estivessem, por exemplo, a ser discutidas. Desafio a muitas orientações não parlamentares. E o silêncio, do meu ponto de vista, significou que, se calhar, não havia dados, se calhar, para contrariar. Eu, pessoalmente, não sei, mas prefiro dizer isto, que questionar-se o 9 ou 20, porque é muito pouco, é fiável. Por que teria que ser 5.000 ou 10.000 para ser fiável? Obrigado. Foi colocada a questão da rua, né, como uma categoria sociológica. Na verdade, não deu tempo da gente, 20 minutos é muito pouco para a gente discutir tudo isso. Mas eu já venho fazendo algumas leituras, e uma discussão que Roberto da Mata coloca, que casa e rua, são categorias sociológicas, são mais do que espaços geográficos, e são locais capazes de despertar emoções, reações,
E tanto que há também um estudo de uma professora do Rio Grande do Norte que mostra a rua como um espaço do infortúnio e da liberdade, né? Nós que usamos a rua como esse espaço da liberdade, né? Estamos agora angustiados diante da Covid, porque não podemos estar na rua, né? Nós brasileiros, em particular, adoramos estar na rua, as festividades de rua, as grandes aglomerações de rua, carnaval, uma série de atividades festivas aqui na rua. Mas para essas pessoas a rua tem um outro sentido, né? Embora às vezes com um discurso eufemista de que ele está ali na rua por uma questão da liberdade, não é isso, ele não está ali por opção, ninguém está vivendo e morando naquelas condições por opção. Então eu tenho estado atenta a essa questão de ser uma categoria sociológica, e a gente tem feito leituras nesse sentido, e obrigada, professor, por ter colocado, obrigada também aos colegas, à professora Elsa, e assim, todas as contribuições ao longo, nessa trajetória ao longo do curso, têm me ajudado muito. Eu digo que vai ser uma construção freiriana, né? Onde todos vão ali tendo uma parte, né? Uma coxinha de retalho que a gente vai costurando e trazendo as contribuições. E agradeço as observações que foram feitas. Professora Elsa, obrigado pelas sugestões. De facto, quando pensamos em segurança, nós sabemos que ela existe em diferentes dimensões. Fala-se da segurança alimentar, segurança ambiental, há vários tipos de segurança. Portanto, quando falamos em segurança, de facto, existem diferentes dimensões. E quando eu falei da questão da diluição de fronteiras, estava também indiretamente relacionado com a questão do poder do Estado-nação e o poder que hoje tem. E isto fruto também das reflexões que fui fazendo e do que fui lendo, nomeadamente quando o Aventura Sousa Santos nos fala do sistema mundial em transição e da disrupção que existe agora no sistema político internacional, a nível da organização internacional, porque há vários problemas que o próprio Estado hoje já não consegue fazer face. E olhando então agora mais específico para a questão da segurança e a diluição de fronteiras, nós vemos que existem ameaças a nível de segurança pública que é difícil e os Estados não estão preparados nem têm regimes legais para lidar com eles, tem que ser algo supra. E, portanto, quando falei na diluição de fronteiras, estava relacionado também com esses conceitos. A questão dos refugiados, como deu aqui como exemplo, e do Covid, há determinados problemas que um Estado só por si não tem capacidade, e depois queria realçar a questão da necessidade do trabalho multilateral, porque só respostas conjuntas têm capacidade de minimizar os problemas, e estas respostas conjuntas passam também pela educação para a resiliência, para criar condições nos países mais frágeis para eles ficarem capacitados para fazer face a ameaças ambientais e securitárias, e aí criar condições nos países e nas terras, nas culturas de cada um, para se manterem e minimizar também os impactos que poderá ter noutros países. A questão dos refugiados é uma questão complexa, muito complexa, mas que se de facto nós conseguíssemos criar condições, que conseguíssemos dar segurança, desenvolver a segurança, criar desenvolvimento em todos os países, provavelmente a questão dos refugiados seria menor. Mas agradeço os contributos sobre todo, e relativamente também à questão do risco, que nos foi referido. Relativamente às questões da liberdade versus segurança, o professor João Caetano colocou, é como também, mais uma vez, é uma balança. Quando damos mais peso à questão da liberdade, podemos estar ou não a minimizar
o poder do Estado para garantir a segurança é um prato, são dois pratos da mesma balança que são difíceis de equilibrar. E sobre a questão do Covid e dos contributos, eu sei que Portugal, com a situação do Covid e no âmbito da CPLP relativamente à defesa, numa entrevista que o diretor de Política de Defesa Nacional deu, sei que Portugal fez a retração de alguns militares e manteve quase só os representantes nacionais, ou seja, os mais antigos estavam, os oficiais de ligação que estavam mantiveram-se, os restantes fizeram a retração e continuaram, à semelhança do que nós fizemos em Portugal, então algumas das aulas continuaram a dar à distância. Portanto, foi uma das medidas que foi adotada, foi essa.